Olá, muito boa noite para você que está em casa. A partir de agora começamos mais uma edição do programa Mais Saúde, que é feito especialmente para você que está ligadinho aqui na tela da NTV, seja pela televisão, pela internet. A partir de agora, sinta-se à vontade para começar a participar com a gente através do WhatsApp, que é o 999474515, e o telefone, que é o 38214488. Começo a edição de hoje agradecendo quem cuida do meu visual, que é a Gonçalves Barbershop, viu? A Gonçalves Barbershop fica na Rua Dores do Indaiá, número 53. Dá uma passadinha lá e todos os detalhes você confere no Instagram, @DomPedroOficial. Combinado? E olha só, também deixa eu agradecer aqui quem está me vestindo, que é a Noivos e Companhia, que fica na Major Gotti, viu? 619. Mas, devido ao decreto, você encontra todas as informações no Instagram, @Noivos e Companhia. E deixa eu agradecer aqui também quem manda esse belíssimo arranjo para deixar o nosso cenário ainda mais bonito, que é a Floricultura Apollo. A Floricultura Apollo fica na Major Gotti, 1025. Anote já o telefone, 3822-2200. Um beijo especial para a Lourdinha e toda a equipe da Floricultura Apollo. Bom, começando o Mais Saúde de hoje, você que está em casa, você que está aí acompanhando o nosso programa, sabe o que faz um coach? Quais são as funções, como ele pode te ajudar? É sobre isso que a gente conversa a partir de agora com a Regina Gonçalves, que está aqui com a gente. Regina, muito boa noite, prazer imenso ter você aqui no Mais Saúde. Boa noite, Matheus. O prazer é todo meu, né? De ter essa abertura, de poder mostrar esse outro lado, né? Para todo mundo, para toda a população. Regina, quando a gente pensa em coach, qual é o trabalho do coach? Eu sei que são várias funções, vários trabalhos que ele pode desenvolver com uma pessoa, com um grupo, com uma empresa. Sim, o coach, ele é uma pessoa que te direciona, que descobre ali em que ponto você está no ponto A, te dá uma mão e nós temos ferramentas, temos formas de te levar para o ponto B. Não é uma terapia, não tem nada a ver, né? Cada coisa no seu lugar. Quando determinadas pessoas nos procuram e não é dentro daquilo que a gente pode oferecer, nós indicamos, inclusive, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, né? Cada um dentro da sua função. A nossa função é te levar para um outro nível. Tanto nos 11 pilares da vida, porque a vida ela é sistema. Tudo em nós é sistema. Então, nós acreditamos que se um pilar da sua vida não estiver bem, pode ser que a sua roda da vida não rode. Então, o coach, uma das funções dele seria essa, pegar na sua mão e te levar para um outro nível. Regina, quando a gente fala sobre pilares da vida, o que é isso? O pilar é onde eu quero chegar ou são pontuais, se é assim que eu posso dizer, fundamentais pontos ali que a minha vida ela possa girar, ela possa seguir em frente? Olha, nós podemos definir esses pilares como partes da vida, como, por exemplo, o sistema emocional, espiritual, o profissional, todas essas áreas, o lado, a relação com pais, com o marido, com filhos. Então, cada um desses são como que a gente chama de um pilar que você tem na vida. Então, quando você tem alguma disfunção desses pilares, normalmente você não está vivendo a sua melhor versão. Você não está vivendo aquilo que você nasceu para viver, que cada um de nós nascemos com uma missão, com um propósito. E aí, às vezes, a gente não descobre isso. Tem pessoas que levam a vida inteira e não descobrem a que veio. Então, uma das funções nossa, né, como coach, eu diria que desenvolvimento pessoal, para trabalhar o desenvolvimento pessoal da pessoa, seria isso. Trabalhar, potencializar o que você tem de bom e minimizar os seus pontos fracos. Agora, Regina, quando tem aquela pessoa que fala assim, poxa vida, eu não nasci para trabalhar na área da saúde ou qualquer que seja a área, eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu não sei o que eu posso desenvolver. A partir de um trabalho com coach, é possível desenvolver habilidades, por exemplo, eu sempre quis apresentar, mas eu sou tímido, eu tenho vontade de dar aula.
Isso tudo pode ser desenvolvido? Essa sua pergunta foi fundamental para uma coisa que eu gostaria muito de falar. Eu, por exemplo, eu gostaria até de falar que eu sou especialista em análise de perfil comportamental. O que é isso? Exatamente o que o Matheus está falando. Porque a pessoa, ela nasce com um perfil natural. E, às vezes, ela é influente e ela nasceu para falar. E ela trabalha, ela vive adaptada de acordo com a necessidade do local, do ambiente, das pessoas, ela se retrai. Ela trabalha num trabalho onde ela é fechada ali no escritório. Ou seja, essa pessoa, se ela não estiver vivendo aquilo que ela nasceu para viver, possivelmente pode gerar uma depressão, a pessoa pode vir a ter ansiedade. Por quê? Porque ela não se conhece, ela não trabalha naquilo que ela veio para ser. Então, essa ferramenta que é a análise de perfil comportamental é fantástica para a pessoa se conhecer. Porque, gente, não há evolução em nenhum dos lados se a gente não seguir aquele antigo filósofo lá atrás que nos ensinou: conheça-te a ti mesmo. Então, nós precisamos mergulhar dentro de nós e nos conhecermos para a gente, assim, dar o melhor de nós em qualquer ocasião, em qualquer trabalho. E detalhe, a gente pode sim desenvolver essas habilidades, porém, se a pessoa viver muito fora do padrão natural do que ela veio, daí vem as dores emocionais, as doenças emocionais. É justamente isso que eu quero tocar com você. Por exemplo, Regina, a pessoa está em determinada função, se encontra, se sente realizada por 2, 3, 10 anos, que seja, mas chega num determinado ponto da vida que essa pessoa começa a ficar triste, começa a não desejar desempenhar determinada função. Partindo disso, como que a pessoa deve se trabalhar? A pessoa deve se manter focada. Foi para isso que eu dediquei tantos anos de estudo. Talvez eu preciso ficar o resto da minha vida nessa função. Ou, opa, não estou me sentindo bem, é hora de girar o volante e mudar de direção. Olha, sem dúvida nenhuma, eu diria que todos nós somos vulneráveis. Todos nós podemos mudar o nosso ciclo da nossa vida a qualquer momento. Se você não está com um casamento legal, o que a gente vai ver? Vamos ver o que a gente pode fazer para recuperar, para restaurar, porque família é fundamental, é a base de tudo. Se você não está feliz no trabalho, vamos ver qual é o seu perfil, o que você gosta, o que você sente, sabe, o coração arder para fazer. Você tem que fazer aquilo que te dá prazer. Então, independente da idade, independente da profissão, independente do que você faça, você pode sim mudar hoje e fazer um novo movimento na sua vida, um novo ciclo, e sim ser feliz naquilo que você nasceu para ser. Regina, pegando tudo isso que você falou, por exemplo, a pessoa que está acompanhando a gente pode estar em determinada idade, mas fala, não, eu não vou fazer mais porque a minha idade não me permite, por exemplo, os estudos, não vou cursar ali o fundamental, terminar o ensino médio, porque a minha idade já não permite, se é assim que eu posso dizer. O que essas pessoas devem fazer a partir de agora? Olha, eu não concordo de jeito nenhum com essa tese de que idade, tempo, isso não existe. Isso é só na sua cabeça. Você pode estar com 80 anos. Olha, minha mãe, ela está com 79 anos. Nós criamos um grupo, num Zoom, só para a gente fazer orações em família. A minha mãe, analfabeta, não teve nem escola. Nós ensinamos ela a usar o WhatsApp para ela participar com a família. Nós ensinamos ela a entrar no Zoom e hoje ela participa das aulas, inclusive das minhas aulas que eu dou pelo Zoom. Olha aqui, que exemplo nítido que você pode sim começar hoje e fazer um novo fim da sua vida, da sua trajetória. Agora, pegando o seguinte gancho, Regina, por exemplo, nós estamos em um determinado ambiente e a gente percebe que tem uma pessoa ali que ela está ficando mais reclusa, está ficando triste, dando alguns sinais. Como que o grupo pode trabalhar para ajudar aquela pessoa? Porque a gente sabe que, infelizmente, muitas das vezes, as pessoas demoram a perceber que elas precisam procurar uma ajuda. Isso é muito importante, Matheus, porque as estatísticas nos assustam a cada dia, né? Porque hoje, no momento que nós estamos enfrentando, né,
essa pandemia, eu diria, uma guerra invisível, né? E as pessoas, às vezes, elas não se mostram, elas vivem com a máscara. Então, elas não se mostram exatamente o que são. E nós temos dados, né, de pessoas desistindo da vida. Nós temos dados de pessoas entrando em depressão. Então, o que cabe a nós, né, a fazer? A prestar atenção primeiro nos nossos, né, nos nossos familiares, como que está, tentar fazer isso. Olha, fica a dica, abra uma sala de Zoom com a sua família, é uma forma de você visualizar, de a avó ver o neto, de ver o genro, daquilo ali, é uma confraternização em família. Então, nós precisamos, sim, tomar o cuidado de olhar uns pelos outros, né? Os profissionais, os empresários, né? Tomar o cuidado com os seus funcionários, porque o momento é delicado. Está todo mundo passando por um momento de emocional, um baque muito forte. Até nós, profissionais da área que trabalhamos, nós precisamos lutar para todo dia a gente estar bem. Nós temos exercícios que a gente faz para a gente acordar bem, para a gente estar bem, para sim a gente poder ajudar os outros. Porque não tem como você ajudar o outro se você não estiver bem. Como é que você vai ajudar alguém que está afogando se você não sabe nadar? Então, primeiro, conheça-te a ti mesmo, aprofunda nas suas emoções, dê nome às suas emoções, saiba como você age, como você reage. Então, o meu conselho é que cada um procure se conhecer, porque aí, se conhecendo, você vai poder estar ajudando as pessoas ao seu redor. E nada melhor do que ajudar as pessoas a fazer o bem. Regina, infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu quero te agradecer demais pela participação aqui. E quem quiser saber mais, te conhecer pelo Instagram, como é que faz? Isso, eu queria muito falar de um projeto novo. Posso falar rapidinho de um projeto novo que nós estamos lançando, que se chama 10%. Gente, esse programa vai fazer muita diferença na sua vida, porque lá nós vamos ter reuniões toda semana, ao vivo. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp para tirar dúvidas, para ajudar as pessoas. Então, se você tem vontade de viver uma vida melhor, de querer se descobrir, se libertar dos medos, se libertar de depressão, se libertar, sabe, ser uma pessoa, ter uma vida melhor, venha para o nosso grupo, que é a nossa comunidade, que se chama 10%. Vocês encontram no reginagonçalves.oficial. Lá tem o link, é só clicar. Corre lá no Instagram. Eu vou fazer parte, Regina? Regina, muitíssimo obrigado. Espero te volta mais vezes para a gente poder conversar sobre esses e tantos outros assuntos. Obrigado, viu? Eu é que agradeço. Obrigada de coração, Matheus. E agradeço pela oportunidade, né, da NTV. A voz está falhando. Ao vivo? Eu ainda tenho mais 2 lives hoje. Mais 2 lives. Daqui a pouco, às 20 horas, no meu Instagram. Corre lá que nós vamos poder nos conhecer melhor. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, equipe. Obrigada, NTV e o Matheus, pelo convite e pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Sigamos juntos. Obrigado, Regina. Obrigadão. E olha só, você que tem em casa, me conta aqui, como é que estão os cuidados com o seu cabelo? Na correria do dia a dia, ali no banheiro, você passa lá, pega um sabonete e lava o cabelo? Na pandemia, cortou o cabelo em casa e acabou fazendo errado? É sobre esses assuntos e muito mais que a gente fala já já, depois do intervalo. Não sai daí. Nós já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, sinta-se à vontade para continuar participando com a gente através do WhatsApp, que é o 999474515, do 38214488. São seus telefones, o WhatsApp vão aparecendo aqui embaixo para você participar, mandar a sua dúvida. Enfim, fique à vontade. Esse é o seu consultório ao vivo, onde você assiste, pergunta, questiona e recebe todas as dicas em tempo real. Tá combinado? Lembrando que você pode acompanhar a gente através da internet, viu? ntv.tv.br e @NTV Patos de Minas. Agora, você que tá aí, me conte, como que está a saúde dos seus cabelos? Você tem cuidado bastante nessa pandemia? Tem aproveitado para fazer
alguns cuidados caseiros, algumas dicas na internet, ou tem ficado um pouquinho como eu, deixado o cabelo crescer, precisando passar lá no peito para dar um tapa? Me conta só. É sobre esses e outros assuntos que a gente conversa a partir de agora com Pedro Gonçalves, barbeiro aqui de Patos de Minas. Pedro, muito boa noite, bem-vindo ao Mais Saúde. Fala, pessoal. Olha só, ô Pedro, me conta aqui. Tô em casa, lá no banheiro, na correria, cansado, doido pra dormir. Olho pro lado, vejo sabonete. E até mesmo, quem sabe, um sabão de barra que tá por ali. Posso pegar, dar uma passada nas mãos e esfregar no cabelo? Ou isso eu não posso fazer? Olha, é o seguinte... poder até que pode, mas vai prejudicar bastante, né, o seu cabelo, vai ressecar ele bastante, vai deixar ele um aspecto mais crespo, né? E tem algumas pessoas, por exemplo, que faz o uso de progressiva, selagem, botox, algumas químicas no cabelo, vai acabar tirando, né, o efeito mais rápido da química feita no cabelo, né? E pode também potencializar algum crescimento de caspa. Pedro, quando a gente fala de Botox, tem um rapazinho aí no intervalo da NTV que aparece dando tapa no visual, fazendo um Botox. Botox não é somente facial, mas também no cabelo. Como é que funciona isso? É apenas um produto que passa ali ou tem todo um preparo dentro da barbearia e fora dela também? Sim, com certeza. O Botox, ele é uma química, né, termoativa. O que é a química termoativa? Ela vai ser potencializada na prancha, né, no secador e na prancha. Vai fazer com que o fio de cabelo do cliente fique mais macio, né, e potencialize um pouco mais do liso. Mas qual horário, Pedro? Qual horário que você me indica para poder usar o Botox? Em que tipo de cabelo? O Botox, geralmente, né, nós fazemos no cliente que já tem o cabelo um pouco liso, porém tem alguns ondulados, tem alguns fios rebeldes, alguns fios arrepiados que ele não consegue, amenizar, né? Ele não consegue amenizar esses fios. Aí o Botox vai resolver esse probleminha. E olha só, Pedro, eu tô sabendo aqui do diretor que o diretor faz o Botox capilar com você. E ele falou que principalmente na parte da frente, assim, na franja. E quais são os efeitos quando a pessoa faz mais na parte da frente, na parte de trás? Tem diferenças? Olha, no caso do nosso diretor, que é um abraço para você, eu curto ele demais. Gente boa demais. Olha, é o seguinte, como o cabelo dele é muito ondulado, é muito rebelde na parte da frente, da franja, principalmente da franja. Tipo, é aquele cabelo que o barbeiro briga literalmente com ele para tentar encaixar ele no lugar. Desculpa, mas tive que falar. Escutou, né, diretor? Mas vamos lá. É o seguinte, o cabelo dele na parte da frente, ele é muito ondulado. Ele faz algumas ondas que ele não gosta muito. Mas já a parte do superior para trás do cabelo dele já é liso, já é bem equilibrado. Então eu indiquei ele, a gente está fazendo somente um Botox na parte da franja para poder melhorar o encaixe, né, que ele joga o cabelo para o lado direito, para melhorar o encaixe, melhorar o tupete dele, de forma que o tupete não vai ficar com aquela onda saindo fora do padrão, né, do acabamento do corte. E Pedro, isso é justamente por uma questão de genética, questões de produtos, de uma maneira geral, que se utilizou ao longo da vida? Ou é realmente uma questão que a pessoa nasceu com isso e o cabelo ficou dessa forma? Sim, é 100% genética. Mas só que, por exemplo, vamos tirar aquela lenda de que se cortar o meu cabelo com máquina vai engrossar, vai mudar o meu fio de cabelo. Gente, isso é lenda, tá bom? É lenda. Por quê? A mesma lâmina que é feito a máquina de corte de cabelo é feito a tesoura. Então, ela só vai mudar deixar o fio um pouco mais grosso se for rapado na gilete, se for tirar 100% o fio de cabelo. Aí ele pode crescer um pouco mais grosso. Ele vai crescer, não vai ficar muito grosso, mas ele vai crescer um fio diferente do topo, né? Você já percebeu que aquelas pessoas que rapam 100% da cabeça ainda passa gilete, fica com algumas falhas, né? O cabelo cresce bem arrepiado, bem grossão?
só se for rapado. Agora, se o cliente já tem o cabelo ondulado, né, e isso não é porque cortou com máquina, não é porque fez o tiro de guerra e teve que rapar o cabelo a 2 dos lados e a 3 em cima e o cabelo mudou, não, isso é genética. Ah, sim. Então, já até anotei aqui para chegar em casa e já contar pro meu pai. Mas, agora, por exemplo, Pedro, quando a gente pega ali, vai na internet e coloca corte masculino tendência 2021 e aparece lá visuais como o seu, como o do meu cinegrafista Vinícius, que tá aqui também, e por aí vai. Aí chega lá na mesa, na cadeira do barbeiro, aí o Pedro fala assim, olha, não vai ficar muito bom. Por que, Pedro, que a gente tem que saber escolher bem o visual ou o corte de cabelo, melhor dizendo, para combinar com a gente? Tem dicas para isso? Sim, tem dicas. Cada cliente que senta na minha cadeira tem um formato diferente na caixa craniana, na cabeça dele. Então eu vou fazer algumas técnicas de visagismo, observando aonde tá as arestas do cabelo, aonde que tá o famoso redemoinho do cabelo, para me poder ver o encaixe que eu vou dar e se vai ser parecido, né, o mais próximo parecido com a imagem que ele me mostrou. Mas existe alguns clientes que te mostram um cabelo todo liso, todo, sabe, você vê que é aquele cabelo bem trabalhado, um degradê, cabelo bem liso, um cabelo mais cheio, mais volumoso, e chega um cliente que tem pouco cabelo, o cabelo é mais crespo. E aí a gente fala, olha, não vai dar certo esse corte, para poder deixar o mais próximo possível, você vai ter que fazer uma química, um processo de alisamento, para a gente, uma pigmentação, para a gente conseguir chegar dessa forma. O que eu vivo muito, né, em dias normais na barbearia, fora a pandemia, né, o que eu vivo, né, na barbearia é o seguinte, existe clientes que chegam pedindo um corte, mas que esse corte ele não dá certo com o perfil dele. Aí nós vamos estudar um melhor jeito para a gente poder conseguir entregar um corte que combine com o perfil daquela pessoa. Entendi. Agora, por exemplo, Pedro, quem tá lá em casa acompanhando a gente agora e, por exemplo, tem algumas falhas no cabelo. Por exemplo, eu uso o topete, ou quando eu tiro o topete, porque eu tenho uma falha aqui bem em cima. Quais são algumas técnicas, algumas dicas para disfarçar falhas no cabelo? É possível trabalhar ali um penteado, um corte, justamente para disfarçar essas falhas? Sim. Existem técnicas de corte desconectados, que são técnicas que vão dar mais volume para o cabelo. Então, onde tem aquele cabelo mais ralo, aquele cabelo que não mostra muito o couro cabeludo, nós conseguimos, através desse corte desconectado, fazer com que ele dê volume no cabelo, fazer com que apresenta ser um corte mais cheio, mais volumoso. Já pessoas, né, clientes que, como eu, tem algumas entradas mais avantajadas, nós sugerimos a deixar a franja maior, né, e as arestas também, para a gente conseguir fazer um encaixe do topete, né, de forma que ele joga ou ele para frente, deixa ele mais bagunçado, ou ele pode fazer ele mais formal, estilo seu, jogado para o lado com um pequeno tupete não tão agressivo, né? Dessa forma, com esse corte, nós conseguimos brincar com o cabelo do cliente. A gente consegue, em apenas um corte, fazer vários tipos de penteado para o dia a dia. Massa, legal. Agora, é o seguinte, Pedro, eu vou ter que fazer essa pergunta aqui, diretor, porque eu sempre quis fazer, mas eu nunca fiz. Por exemplo, ô Pedro, quando a gente vê, Matheus, acho legal, aqueles risquinhos na sobrancelha que vem, até, desse lado aqui, né? Que vem assim e passa aqui. Quando e para quem são recomendados esse tipo de cabelo? Certo. Para fazer o risco, geralmente são públicos mais jovens. São públicos mais jovens que pedem essa galera adolescente aí, essa galera mais estilizada. Não tem via de regra para fazer o risco. Como, em que ocasião, mas assim, o que eu sempre sugiro é para que deixe pelo menos um degradê mais vistoso, para que a parte superior do cabelo não cubra esse risco e não fique parecendo um trilho de rato.
Agora, quando a gente fala sobre degradê, sempre tem aquele menor que vai subindo, ou é possível ter um equilíbrio ali? Por exemplo, eu não quero que fique baixo demais, mas também não quero que fique alto demais. Isso é possível através dos pentes? Sim, sim. O degradê, ele é a partir da zero, é o famoso fade. Então, toda vez que chega algum cliente pedindo um degradê, nós já imaginamos que é um corte a partir da zero. Nós chamamos a partir do pente 1 de graduação. Mas só que no popular para todo mundo faz um degradê da 1 para 2, um degradê da 1,5 para 3, por exemplo. A alavanca da maquininha e os pentes vão fazer com que você tenha mais precisão na hora de executar o corte, né? Na hora de fazer o encaixe do cabelo, na hora de fazer aquele disfarce do degradê, para não ficar um degraudê. Degradê, acho que ninguém vai querer. Agora, por exemplo, Pedro, tô lá em casa, vou fazer algumas luzes, algumas marcas no meu cabelo, peguei água oxigenada ali, peguei aquele papel alumínio da minha mãe, coloquei ali e fui pintando no meu cabelo. Enfim, não ficou do jeito que eu queria. E agora, a única solução é rapar o cabelo e esperar crescer de novo? Não, aí essa hora vocês vão entrar em contato comigo, tá bom? Olha o merchan! Aí vocês vão me pedir, pelo amor de Deus, vão me contar o que aconteceu, que eu vou fazer questão de atender vocês na casa de vocês e mudar o que aconteceu. Mas, por exemplo, Pedro, quando a pessoa faz isso, rapar é a única solução? Não. A pessoa, geralmente a pessoa ela pode comprar alguma tinta, né? Se for castanho, uma 2.0, por exemplo, para poder pigmentar o cabelo novamente, para poder voltar à cor normal e, gente, hidratar o cabelo, porque ele vai ficar muito ressecado após esse processo de descolorir. Hidratar é simplesmente eu pegar meu condicionador e deixar um tempinho ali no banheiro, tá tudo certo, 5 minutinhos, ou é muito mais do que isso? Então, um condicionador, o shampoo e o condicionador. O shampoo ele serve para fazer uma limpeza profunda no cabelo e no couro cabeludo. E, querendo ou não, ele acaba deixando o cabelo um pouco mais crespo. Você já percebe que o cabelo já fica um pouco mais crespo, fica um pouco mais duro na hora que passa a mão com o shampoo. O creme, ele é para fechar a cutícula do cabelo que já foi aberta pelo shampoo, que o shampoo vai fazer uma limpeza profunda. Então, o condicionador mais é para fechar a cutícula e dar aquela maciez no momento. Já existem as máscaras de hidratação, que essas máscaras, em qualquer loja de perfumaria aqui da cidade, né, você consegue estar adquirindo boas máscaras de hidratação e de ótima qualidade. Aí tá certo, a gente falou sobre pintar, hidratar e de repente, Pedro, eu tô lá em casa e tenho um certo vício em deixar meu cabelo para determinado local passando gel, usando o spray. Isso pode trazer prejuízos a longo tempo. É preciso ter um cuidado no pós ali e na hora de tirar ou melhor, antes de tirar e antes de passar ou aplicar esses produtos? Sim, com certeza. O gel, ele é extremamente prejudicial para o fio de cabelo e o couro cabeludo. O gel mesmo, aquele que a gente passa a mão e coloca no cabelo. Esse mesmo, aquele gel vendido em supermercado. Ele tem uma composição nele que vai tampar os poros do couro cabeludo e vai fazer com que você tenha queda de cabelo. Ou seja, se você já tem uma genética para queda de cabelo e para fica careca futuramente, ele simplesmente vai adiantar o processo para vocês. Já o spray, o laque, ele faz a mesma coisa. Por quê? Porque ele é uma química muito forte, porque ele é simplesmente para fixar o cabelo, né? O spray fixador, ele vai segurar aquele penteado, que se você fala assim, eu tenho um compromisso agora urgente, eu só tenho esse spray aqui, eu vou arrumar meu cabelo, o spray ele vai te salvar nessa hora. Agora, se você usar ele todos os dias, você vai acabar potencializando. Se você tiver genética para queda de cabelo e ser careca, você vai conseguir isso mais rápido. E o que eu indico para todo mundo é pomada. Isso que eu ia te perguntar agora. A pomada, como é que ela funciona? Porque ela é tipo um gel, mas não é um gel, né? Sim. Ela é uma pasta, né, que ela, além dela modelar o cabelo da pessoa que estiver usando, ela também vai hidratar, e existe pomadas hoje no mercado que também serve como filtro solar. Então, pessoas que trabalham muito no sol diariamente e sente com que o couro cabeludo está
ardendo, né? Tá queimando, ou até mesmo o fio de cabelo fica um pouco queimado pelo sol, essa pomada ela consegue equilibrar, né, os raios solares, fazendo que não prejudique o seu couro cabeludo e muito menos o seu fio de cabelo. E é claro que quando a gente fala sobre o capilar, o seu cabelo, a gente sabe que isso tudo interfere na sua saúde. Pedro, infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu te agradeço demais. Espero de volta mais vezes para a gente poder falar de tantos assuntos que envolvem os cabelos, que a gente sabe, como você disse, não é simplesmente deu errado, vou rapar lá que tá tudo certo. Não é só isso, né? O que eu falo com todo mundo, até já comentei com você. Barbearia, gente, não é só corte de cabelo. Tem muita coisa por trás da barbearia, tem muita coisa por trás do que apenas um corte de cabelo. E, Matheus, eu queria aproveitar o espaço para mandar um abraço para um parceiro meu, que é o parceiro Bux. Eu quero muito agradecer a oportunidade que a Bux me deu, que hoje, em Minas Gerais, eu sou um dos influencers oficiais da Bux, que é um sistema de agendamento por aplicativo. E fica a dica, barbeiros. Vocês aí que nessa pandemia estão precisando de trabalhar aí na residência das pessoas, a Bux ela vai gerenciar o horário de vocês vão ter mais qualidade de tempo para trabalho, tá bom? E é claro, todo mundo se ajudando aí. Pedro, muitíssimo obrigado, te espero de volta mais vezes aqui no Mais Saúde. Com certeza. Obrigado. E olha só, você que está em casa, como que está a ansiedade? A gente sabe que nós estamos vivendo tempos difíceis. Como você tem lidado com tudo isso que vem acontecendo? Participe com a gente pelo WhatsApp, pelo telefone, já, depois do intervalo. Nós já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, continue participando com a gente através do 999474515, 38214488. E olha só, gente, hoje à tarde estava preparando o roteiro do nosso programa e achei uma informação que diz o seguinte, que de acordo com um documento publicado pela Organização Mundial da Saúde, em 2017, a ansiedade atingiu 264 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo que desses 18 milhões são ou eram brasileiros. Então a gente vai falar justamente sobre isso, ansiedade. O que é a ansiedade? Para isso, eu convidei a psicóloga Thais Lemos, que está por aqui com a gente. Thais, muito boa noite. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Matheus. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal de casa. A gente vai falar hoje sobre ansiedade, né? Já começo então te perguntando, Thais, o que é a ansiedade? A ansiedade, a princípio, ela é um sentimento. Então, todos nós sentimos ansiedade. Todo mundo vai sentir ansiedade em algum momento da vida. Então, é muito natural sentir isso. A ansiedade, ela vem para mostrar que a gente está numa situação de perigo. Então, embora seja desconfortável em muitos momentos, ela é necessária, até para que a gente tenha um pouquinho de prudência. Então, até um certo limite, é um sentimento natural, a gente precisa dela para poder avaliar risco, para não se colocar em situações muito comprometedoras. Só que ela, muitas vezes, vem como um desconforto, né? Esse é o grande problema. E nesse desconforto a gente tem uma tendência a fugir um pouco dessas situações, então por isso a necessidade, mas às vezes também gera um problema para a gente quando a gente começa a evitar situações ou momentos que a gente deveria enfrentar. Ô Thais, e quando a gente fala assim, a gente deve enfrentar determinada situação, mas, por exemplo, quando a pessoa está passando por uma crise de ansiedade, de certo modo, a pessoa acaba querendo ficar reclusa e acaba sofrendo com aquela questão mesmo que está dentro da mente dela. E aí, como ajudar, como tomar uma ação de falar, opa, eu sou o protagonista da minha história e eu preciso ir para frente? Sim, eu acredito que o primeiro momento é você deixar o seu sentimento ser legítimo, né? Então, estou ansiosa porque tem algum momento, aconteceu algo que me deixou ansiosa ou eu não consigo identificar o que está me deixando ansioso. Então, se o melhor for ficar tranquilo, no seu canto, respeitar aquele momento, mas é sempre bom achar estratégias para lidar com essa ansiedade, né? Então, por exemplo, técnicas de respiração, inspirar pelo nariz, expirar pela boca, de maneira mais lenta, se possível, porque aí o seu corpo ele vai acalmando, né? Tem os sintomas físicos, então isso vai ajudar a acalmar um pouco desses sintomas físicos.
fazer algo que seja prazeroso. Então, muitas pessoas às vezes colocam um filme, um seriado, uma música, ou conversa com uma pessoa que oferece apoio, um amigo, um familiar. Outras pessoas, quando essa crise é mais intensa, entram em contato com a gente, né? Ali, ou para marcar um horário, ou até no momento de crise, porque precisa, às vezes, que o atendimento seja urgente naquele momento. Então, o manejo para a ansiedade, ele é trabalhado de acordo com as possibilidades daquela pessoa, do jeito que ela consegue lidar com isso. Thaís, justamente quando a pessoa consegue lidar com isso. Mas e quando a pessoa está lá em casa e fala assim, eu não consigo fazer nada, eu não consigo sair desse ciclo por determinado motivo, determinada razão. Como que essa pessoa deve fazer? Justamente isso que você disse, respeitar, entender o que ela está passando e passar isso e após procurar alguma ação, alguma ajuda? Sim, sim. É importante a gente entender que a ansiedade, no que ela é normal, eu tenho motivos para isso. Por exemplo, eu tenho que apresentar um trabalho na faculdade e eu fico ansiosa para aquele trabalho. Então, isso está dentro da normalidade. Mas se eu me sinto ansiosa com muita frequência, com muita intensidade, então mais do que só aquele evento que me deixa ansiosa por alguns meses, ou se essa ansiedade aparece várias vezes ao dia, isso já é um sinal de que eu preciso procurar ajuda, porque não é só um momento que me deixou ansiosa. Então é importante procurar terapia, um psicólogo para te avaliar. E em alguns casos, se essas crises foram muito intensas, precisa também procurar um médico, né? Então a ajuda de um médico, um psiquiatra, para poder, em alguns momentos, entrar com a medicação que também vem para ajudar. Thais, então quando a gente fala sobre a ansiedade não é simplesmente aquele friozinho na barriga, não. Seria meio que um medo, uma incerteza de um futuro? Isso, a ansiedade é justamente essa preocupação com o futuro. Então, é muito comum com as pessoas ansiosas pensarem no e se isso acontecer? E se eu fizer tal coisa? E se der errado? E já começa a prever os prejuízos futuros ou imaginar prejuízos que às vezes nem vai acontecer. Então, é muito comum sentir medo, sentir bastante insegurança em momentos de ansiedade e em crises de ansiedade também. Thais, e teria alguma explicação, algum motivo para a pessoa... fez tal coisa ou vai passar por algo e fala, mas se eu fizer isso, por mais que seja algo positivo na vida da pessoa, vai dar errado, porque o X e o Y vão achar isso, podem falar isso. O motivo para isso seria justamente pensamentos negativos, falta de otimismo, não sei. Teria uma explicação para isso? Várias explicações, né? Tudo isso é muito particular de cada pessoa. Então envolve, às vezes, uma questão de autoestima, uma questão de uma pessoa que pode ter sido criticada ao longo da vida. Então, qualquer oportunidade, mesmo que positiva, tem um medo do julgamento, da crítica do outro. É uma pessoa que, às vezes, depende muito da opinião das outras pessoas. Isso pode fazer com que ela fique ansiosa, porque a ansiedade é uma situação de risco. Então, eu vou me expor e aí, na minha cabeça, é arriscado. Né? As pessoas podem colocar também que aquilo é arriscado e eu posso ficar ansiosa, mas poderia ser o mínimo que, se eu acho que aquilo é perigoso para mim, eu vou ficar ansiosa com isso. Olha só, Thais, e a autoaceitação ou a aceitação pelas pessoas? Você vai falar pra gente já, depois do nosso intervalo. Não sai daí. Estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que tem em casa, tem alguma dúvida sobre ansiedade, sinta-se à vontade para participar aqui com a gente. A gente está recebendo hoje a psicóloga Thaís Lemos, que participa aqui com a gente. Thaís, nós fomos para o intervalo e deixamos a pergunta. Quando a pessoa precisa, digamos, de uma aceitação da outra e a partir dali ela começa a criar possibilidades, muitas das vezes negativas, do que a pessoa que ela acredita que precisa da aceitação vai ter sobre determinada ação dela. Isso tudo gera ansiedade para algumas pessoas. E aí, como lidar com isso? Como lidar com essa aceitação do outro? Sim, enquanto seres humanos, todos nós precisamos de uma aprovação. A gente gosta de aprovação, né? Tanto que desde criança, quando a gente acerta algumas coisas, os pais falam parabéns, ficam muito felizes. Então a gente cresce um pouco com isso, é importante pra gente. Então é até certo ponto natural. Mas quando eu meio que dependo dessa aprovação do outro, quando eu não tenho, isso me causa prejuízos, eu acho importante que busque autoconhecimento, de fato, né? Para que eu comece a me questionar por que a opinião do outro, por que a aprovação do outro é tão importante para mim, né? Que essa aprovação
ela primeiramente deve ser minha comigo mesmo. O outro, ele pode opinar, é legal tirar dúvidas, né? É bom ter alguém com quem eu posso contar, que vai me ajudar em alguns momentos. Mas a opinião do outro, ela não pode, nesses casos, ser determinante para a minha ação, né? A ação tem que ser minha, e aí isso requer uma avaliação, requer eu saber como que eu me vejo, qual a minha relação, muitas vezes, com as pessoas, com o mundo, por que a importância da opinião dessas pessoas para mim, é autoconhecimento. E partindo disso, tem uma diferença, Thais, então, da arrogância, digamos assim, aquela pessoa cheia de si, eu sei, eu posso, eu faço acontecer, daquela pessoa que se autoconhece e sabe o que ela quer e onde quer chegar? Sim, claro, porque essa segurança, né, ela não vem necessariamente com essa arrogância. Eu não vou me achar superior às outras pessoas por isso, muito pelo contrário, eu sou segura de quem eu sou, eu tenho as minhas opiniões convictas sobre mim mesma, e por isso eu posso me posicionar com assertividade, com muita clareza sobre quem eu sou, ouvir as opiniões das outras pessoas, filtrar o que é bom pra mim e descartar o que eu acho que naquele momento não tá fazendo muito sentido ou que eu não devo aplicar agora na prática. Tá certo. Thais, olha só, a gente tá recebendo a participação aqui da Janaína. Ela me fala assim: oi, boa noite. Boa noite, Janaína. Sobre ansiedade, sentir desconforto, formigamento no pescoço pode ser indício de a pessoa já teve crises de pânico ou indicar uma crise de pânico, Thais? Bom, se já teve uma crise de pânico, aí a gente não pode ter tanta certeza se é porque já teve ou se está tendo uma crise de pânico naquele momento ou uma crise de ansiedade. Mas sentir formigamentos, desconfortos tais como o coração acelerado, suor, dor no peito, pensamentos desordenados, muitos pensamentos ao mesmo tempo, alguns pensamentos negativos, alguma falta de concentração. Isso tudo são sinais de ansiedade, sinais de crise de ansiedade. Algumas pessoas em crise de ansiedade ou em crise de pânico têm os membros, entortam as mãos, dá uma sensação de falta de ar, também é muito comum. E algumas pessoas relatam até em crise de pânico a sensação de estar morrendo. A sensação é como se eu estivesse infartando. Então, até a minha pressão pode ser elevada. Eu tenho, de fato, a sensação que está acontecendo algo ruim comigo, com o meu corpo. E as pessoas vão para o hospital e quando chega lá era uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. Então, esses sinais físicos, inclusive, são os que são característicos de crises de ansiedade, que é algo que as pessoas também podem ficar atentas a isso. Thais, e partindo da ansiedade, tendo ela, podem ser desenvolvidos outros transtornos, como, por exemplo, o toque? Então, isso a gente anda estudando sobre isso. Segundo o DSM-5, que é um manual de diagnóstico que a gente segue, um deles, né? A gente tem o CID-10 também, mas o DSM-5 diz que sim, né? Que pessoas com ansiedade podem sim desenvolver TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Mas o transtorno obsessivo-compulsivo, ele é de pensamentos e rituais. Então, sendo assim, é muito mais do que só a organização de eu gosto das minhas coisas organizadas. O TOC envolve um pensamento de eu preciso que as coisas funcionem de tal maneira e um comportamento compulsivo em relação a isso. Envolve rituais. Eu preciso, por exemplo, se a pessoa tem um medo muito grande de ficar doente, eu tenho um ritual de que eu preciso, por exemplo, lavar as minhas mãos 10 vezes. Senão eu posso ficar doente. Então, a pessoa com TOC, se ela não cumprir esses rituais, ela pode sim se sentir bastante ansiosa. Então, por isso o DSM-5 ele começa a correlacionar transtornos de ansiedade que pode desenvolver um TOC ou a pessoa que tem TOC que também pode estar ansiosa. E Thais, sendo assim, como a gente falava lá no nosso primeiro bloco, no nosso assunto sobre a ansiedade, existem tipos, então, de ansiedade para quem está chegando agora aqui no programa? A ansiedade não é simplesmente aquele friozinho na barriga que eu estou sentindo, falar, opa, vou fazer determinada coisa. Existem, então, tipos da ansiedade? Sim, então a gente fala sobre ansiedade normal, esse friozinho na barriga, ou uma situação específica em que eu fico ansiosa, como apresentar um trabalho, me expor de alguma maneira, que é uma situação bem específica de um momento. Isso é normal. Tem essa ansiedade que é o friozinho na barriga para viajar, então eu não durmo à noite, porque eu fico naquela expectativa, nem só é o que é ruim, desagradável, sim, né? Mas tem a ansiedade que a gente poderia chamar de patológica, que são esses sintomas físicos, são os sintomas que me prejudicam no meu dia a dia. Então, por exemplo, nessa ansiedade, eu preciso apresentar o meu trabalho, mas eu fico tão ansiosa que eu não consigo apresentar. Ou eu chego lá e travo,
ou eu nem vou. De tanta ansiedade que eu fico, eu prefiro não me expor a isso. Ou eu tenho uma crise de ansiedade antes desse momento. Então, a gente tem a ansiedade que é o normal e a ansiedade que seria patológica, que é mais voltado para algo próximo de ficar adoecido. Thais, e aí? A água com açúcar é a combinação ali que vai trazer a calma para a pessoa? Ou é realmente preciso uma análise dessa pessoa, indicamentos, apontamentos ali, apontamentos, claro, de quem entende do assunto, de profissionais, para que se possa tratar essa ansiedade? Olha, sem menosprezar água com açúcar, porque tem muita gente que fala que toma água com açúcar e dá uma acalmada, né? Então, Verdade. se ela dá uma acalmada, pode tomar sua água com açúcar tranquilamente. Mas, se isso vem te atrapalhando no seu dia a dia, se vem te causando um desconforto, se acontece com frequência ou com uma intensidade muito forte, aí sim é necessário procurar um profissional. Só a água com açúcar, infelizmente, não vai ajudar. E Thais, quando a gente fala de tratamentos, eu posso ir na farmácia e comprar ali o medicamento que eu desejo, ou eu preciso passar por essa análise também? A automedicação, nesse caso, não é indicado. Por favor, não. Gente, não. A gente é um pouco suspeito para falar sobre isso, né? Mas o psicólogo, ele não receita medicamento. Então, a gente vai tratar isso de pensamentos, sentimentos, né? Fazer com que você se entenda, você vai ser acolhido naquele espaço, mas é importante consultar o médico, né? O médico, o psiquiatra, ele é a pessoa qualificada para o seu caso, para passar um ansiolítico ou um antidepressivo, o psicofármaco que ele acha que é adequado para o seu caso. Sendo assim, Thais, a gente considera a ansiedade como um transtorno, como uma doença? A gente considera a ansiedade como? Transtorno de ansiedade. E aí, dentro disso, a gente tem outros transtornos que advêm da ansiedade, né? Transtorno de ansiedade generalizada, ou as fobias, né, específicas. Quem tem fobia de elevador, fobia de cachorro. Então, a ansiedade, quando ela não é o normal, né, o nosso sentimento, é um transtorno de ansiedade. Thais, e para quem está em casa, às vezes já teve uma crise de ansiedade, passou por algo da ansiedade não considerada a ansiedade normal e pode ter ouvido de um familiar, de um amigo, de alguma pessoa próxima, para com essa frescura. Ansiedade é frescura? De forma alguma, a ansiedade não é frescura, é um sentimento. Quem está sentindo aquilo é real, a pessoa tem de fato esse desconforto muito grande, o que ela sente de sintomas físicos são reais para ela, os pensamentos naquele momento são todos reais, não é frescura, é um sofrimento que aquela pessoa passa, e se as pessoas pudessem escolher, ninguém gostaria de ter uma crise de ansiedade. É extremamente desconfortável, é extremamente sofrido, é difícil de enfrentar, o tratamento requer uma caminhada, então não é frescura, a ansiedade não é frescura. Thais, e a ansiedade? Quem desenvolve ela, se é assim que eu posso dizer, são apenas pessoas acima de 18 anos, adultos, ou jovens, crianças, idosos e por aí vai? Todas as idades, inclusive crianças, a gente tem um número de crianças ansiosas, né? Então, o transtorno de ansiedade, ele envolve, sim, crianças. Crianças, adolescentes, adultos e idosos. Ela não escolhe o público que vai ser afetado, não. As questões são a forma de identificar os sintomas, né? Por exemplo, a criança, como muitas vezes, dependendo da idade dela, ela ainda não sabe verbalizar o que ela está sentindo, como nós adultos, a gente consegue falar, estou com dor em tal lugar, dependendo da idade dela, ela vai demonstrar isso de outras maneiras, como, por exemplo, roer unha, quando ela vai puxando o cabelo assim, ó, e vai fazendo falhas no cabelo, uma birra que os pais percebem que não é aquela birra que é o normal de birra, aquela birra exagerada, um medo muito exagerado, querer ficar muito junto com os pais, então medo de dormir sozinho, medo de ficar em qualquer cômodo sozinho, então isso pode ser um dos sintomas de ansiedade infantil. Thais, o Willy Deu está perguntando aqui, qual a relação entre a ansiedade e o sono? É bem próximo, né? Uma pessoa ansiosa, a gente tem... É muito comum a insônia, né, ser apresentada num quadro de ansiedade. E aí essa insônia pode ser para iniciar o sono, uma dificuldade de iniciar o sono, uma dificuldade de manter o sono, aquelas pessoas que acordam várias vezes durante a noite, e a pessoa que ela acorda cansada. Já ela dorme, ela acorda cansada, mas algumas pessoas também que estão ansiosas, elas podem apresentar uma hipersonia, né, que é ter sono demais. Então, a ansiedade, quando ela sai dessa normalidade, ela pode afetar o sono com toda certeza. Thais, e o nervosismo tem a ver
com a ansiedade? Porque às vezes a pessoa fica ansiosa, ela fica um pouco irritada e algo fora do lugar, alguma pergunta atravessada, acaba fazendo com que a pessoa exploda, melhor dizendo. Isso tem a ver também? Sim, estar nervoso é diferente de estar ansioso, né? A irritação é um sentimento, a ansiedade é outro. Mas para quem está ansioso, como já é um desgaste, estar ansioso, aquela sensação de perigo, um cansaço, então pode ser que uma situação que às vezes não iria irritá-la tanto assim, pode tomar uma proporção maior do que normalmente já tomaria, ou uma preocupação que seria algo mais tranquilo de resolver, por estar ansiosa pode gerar uma preocupação ainda maior. Então algumas pessoas ansiosas podem também mudar um pouco esse humor, ficar mais irritado. Tá certo, então. Olha só, Thaís, a Denise está participando aqui com a gente, está mandando um abraço para você. Outro Denise. Beijo para Denise e também a Erilda Tolentino. Parabéns para a minha querida psicóloga. Ela é maravilhosa. Um abração carinhoso para vocês. Poxa, Erilda, obrigada. Um abraço muito carinhoso para você também. Quando tudo isso passar, eu tô te esperando. Olha só, eu queria lá no consultório da Thaís, mas eu não posso, né? Porque tá no sangue. Thaís, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Mais Saúde. Ainda mais sucesso nessa sua trajetória, que a gente tem certeza que será de muito sucesso. Matheus, muito obrigada. Obrigada, pessoal de casa. Obrigada a toda a equipe da NTV. Eu fico muito feliz e obrigada pelo convite. Te espero mais vezes, viu? Estarei aqui. Obrigado, Thaís. E olha só, a você de casa, muito obrigado a você de casa pelo seu carinho, pela sua audiência, pela companhia aqui no programa Mais Saúde. Te lembrando que amanhã, quarta-feira, viu? Quarta-feira às 18 horas, tem programa Espaço Feminino com a Ludmila Bahia. Na quinta-feira, a gente volta a se encontrar no programa Entrevista. Na sexta-feira, tem Opinião Regional com David Bala, uma programação feita especialmente para você, para curtir com toda a sua família em casa, em segurança, viu? Use máscara, se cuide, use álcool em gel. A gente sabe que todos os cuidados nesse momento difícil que todos nós estamos enfrentando, a pandemia da Covid-19, são necessários, viu? Cuidado. Cuide das pessoas que você ama. A gente sabe que a ciência nesse momento, ela deve ser valorizada mais do que nunca, viu? Vacinas salvam vidas. Olha, gente, foi um prazer imenso ter você aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar, como eu te disse, quinta-feira, às 18 horas, no programa Mais Saúde. Você recebe todas as informações aqui de Patos de Minas no patosja.com.br, viu? patosja.com.br. Não é isso mesmo, Ney Cardoso? Boa noite para você. É isso mesmo, Matheus. Boa noite para você, parabéns pelo programa. E agora a gente está chegando aí com muita informação aqui no News. Odair, eu estava conversando com a doutora Thaís aqui no nosso estúdio justamente sobre ansiedade. Você é ansioso? Sou ansioso, muito ansioso. Mas eu tento me controlar e vou me policiando, viu, Matheus? Eu também, eu sou muito ansioso. Aquele friozinho na barriga, aquela expectativa ali de como vai ser. Mas, Odair, então, por falar em ansiedade, mas a ansiedade boa, eu tô ansioso para saber alguns destaques aí do NTV News. O que a gente vai conferir já aí com você? Principalmente os dados, né, Matheus, relacionados aí à Covid-19, esse comparativo que a gente faz não só local, como regional. A gente tem todas as informações aqui. E a gente tem visto uma movimentação, devido também ao Ney Cardoso, do governador Romeu Zema, que hoje anunciou que todo o estado de Minas Gerais seguirá a onda roxa. Odair, quando o governador vem a público informar, o estado todo está na onda roxa, isso significa o quê? Que cada cidade vai poder fazer como lá em Lagoa Formosa, abrir as portas e falar, aqui eu toco, aqui eu mando, ou todos devem obedecer às regras do Romeu Zema? Pois é, Matheus, o que a gente espera é que essas regras sejam respeitadas, né? Que os gestores não afrouxem aí essas medidas que são justamente no momento de piora, né, dessa nossa estrutura hospitalar, que vem sendo causado justamente pelo aumento no número de casos. E essas medidas justamente são para poder barrar isso daí. A gente espera que todos esses municípios cumpram. A gente espera mesmo, nós torcemos sempre para o melhor. Odair, fico por aqui, agora eu deixo com você com as principais notícias de Patos de Minas e toda a nossa região. Segue daí, meu amigo. Abraço para você, Matheus.